Programa Família de Deus no ar. Renova a nossa alegria, renova o nosso prazer, a nossa satisfação de estarmos juntos. Então vamos iniciar agradecendo a Deus por nos dar esta oportunidade de estarmos juntos, de nos convidar para estarmos partilhando nossas experiências, partilhando a nossa existência vivenciada. Como o pano de fundo do programa é a família, a nossa alegria é falarmos da nossa família, do ambiente onde nós vivemos, o ambiente onde nós formamos, o lar que nós elaboramos, que nós construímos e que devemos ir a cada dia lapidando. O amor nupcial, este amor que une essas duas pessoas, este homem e esta mulher, para uma convivência, convidando-os a partilhar uma existência numa comunhão, numa perfeita comunhão entre dois seres. Uma perfeita comunhão ao ponto de revelar ao mundo o amor de Deus pelo seu povo. Portanto, o amor que une um esposo e uma esposa, o amor que une esses dois seres chamados a esta convivência é o mesmo amor que une pai e filho. Quando Jesus, respondendo aos seus discípulos, quando lhes perguntaram, me mostra o Pai, nos mostra o Pai, isto é suficiente. E Jesus respondendo disse, mas eu estou tanto tempo com vocês, quem me vê, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Se não crê na palavra, crê no que eu faço, nas obras que eu faço. As obras que eu faço são obras do Pai. Então nós percebemos, nós entendemos que o que comunga o pai e o filho, o que une pai e filho, o que demonstra esse amor do pai pelo filho e a retribuição deste para seu pai, é o espírito de amor, é esta força amorosa e é esta mesma força que é dada ao esposo e à esposa para que sejam um. Nós deveríamos então, como esposo e esposa, dizer assim, se vê os gestos, os atos, o comportamento, a maneira de ser do esposo para com a esposa e vice-versa, você vê o filho e você vê o pai. Somos um. Tal é esta intimidade de amor. Vamos neste sábado muito especial, especialíssimo, partilhar com vocês esse aspecto desta comunhão, desta convivência, deste relacionamento humano. É um relacionamento muito especial, muito específico, um relacionamento ao qual se conta as mínimas coisas, os mínimos gestos, o mínimo comportamento. O interessante é que nós nos preparamos para todo tipo possível de atividade social, profissional, pessoal, todo tipo. Temos cursos e mais cursos para podermos compreender, para podermos assimilar o nosso comportamento frente àquela situação. Entretanto, não temos nada que nos oriente como devemos viver esse amor nupcial. Nós olhamos os nossos pais, nossos avós, nossos conhecidos e até pouco tempo ainda nós tínhamos um modelo, nós tínhamos uma maneira de ser, porque o enlace matrimonial, este compromisso nupcial, era para sempre. Hoje não, hoje, frente à nossa situação social, nossa situação cultural, nós percebemos que não há esse sentido de consolidação, esse sentido de continuidade do enlace matrimonial. Hoje nós vamos numa cerimônia religiosa de um casamento e dali meses separam-se. Inclusive quando se dizem até que a morte os separe, o sacramento é indissolúvel. Nós percebemos que este amor nupcial tão propalado, parece que ele dilui-se, porque num primeiro conflito, num primeiro obstáculo, rompe-se, cada um vai para o seu lado. E isto é normal, isto é comum. Não há este sentido da solidez, da fidelidade ao enlace, da fidelidade a esta aliança. Então vamos nesse sábado dedicar
a esta reflexão. Vamos conversar, vamos partilhar este sentido desta vida nupcial, dessa nupcialidade, dessa vida a qual o esposo e a esposa se comprometem a uma convivência. Para início, nós não temos ideia do que significa, qual é o sentido desta comunhão, qual é o sentido deste conviver, desta convivência. Nós não temos a ideia, já de início, de que isto é projeto de Deus, isto é plano de Deus. Portanto, quando um esposo e uma esposa, nesse processo de enamoramento, decidem de uma convivência, construir um lar, construir um lugar onde há a presença de Deus na própria comunhão esposo e esposa, nós não sabemos o que fazer, como fazer. Não há uma escola. E como eu disse, nós não temos mais nem modelos em que confirme o que é isto. Para começo de nossa partilha, nós vamos entendendo então que se é um projeto de Deus, vai haver a necessidade, com certeza absoluta, de, na linha da fé, nós entendermos que virá em nosso auxílio toda essa força do alto, toda essa bênção dos céus. Portanto, é o próprio Espírito de Deus que vai nos consolidando a formar esse lar, a elaborar, a construir este lar. Quando nós dizemos sim a esta vida em comum, nós vamos entender, no início já, de que é algo frágil, é uma realidade frágil. É frágil porque depende do sim, depende do aceite, da decisão pessoal. É algo de decisão. Eu decido viver junto com esta mulher. Eu decido uma convivência, porque o amor que me envolve lhe identifica como alguém a quem eu quero viver todos os dias da minha existência. Então nós começamos a perceber que este amor nupcial tem características próprias, tem características que vão nos revelando este sentido esponsal. É um amor único, é um amor pessoal, é um amor incondicional, e assim deve ser, porque o amor de Deus a seu povo é um amor pessoal, é um amor individual, é um amor nominal, incondicional. Deus me ama porque Ele é Deus e eu sou sua criatura. Mais ainda, eu sou seu filho, me adotou como filho. Eu faço parte do seu desígnio, faço parte do seu plano. Vim das mãos benditas de Deus, voltarei às mãos benditas de Deus. E enquanto aqui estiver nessa minha existência, eu vou conviver com outros. E eu vou percebendo que esta missão, que esse trabalho, que esse serviço ao qual me é colocado a responsabilidade é amar, mais nada do que isso. E quando eu vou me aproximando desta pessoa, desta mulher, com um amor diferenciado, eu vou entendendo que é um amor nupcial. É um amor ao qual, fazendo parte do plano de Deus, me chama uma convivência, mas uma convivência para alguma coisa. E aí vai, talvez a primeira característica deste amor nupcial. É um amor ao qual vamos nos construindo como seres humanos, vamos nos humanizando. Todo este processo nupcial é um processo ao qual, como se eu estivesse num ventre nupcial, eu estivesse numa matriz nupcial, e eu vou me matriciando passo a passo. Quanto mais eu for me matriciando como esposo, como ser humano masculino que sou, eu vou experimentando em mim essa humanização passo a passo. Como namorado, como noivo, como esposo, como pai, talvez. Quem sabe se como viúvo, são as experiências que nós temos nessa vida nupcial. Pois bem, primeiro aspecto que nós temos que começar a entender é que nas mínimas coisas
nos mínimos detalhes, talvez esteja toda a responsabilidade da consolidação de uma vida nupcial. Quando nós folhamos as iniciais páginas da Sagrada Escritura, nós vamos olhar lá em Gênesis, quando diz que para que houvesse esta realização da sua humanização, haveria necessidade então do homem deixar a casa do pai, a casa dos pais, assim, para se unir à sua mulher, e serão uma só carne, uma só pessoa. Este sentido de unir-se é o sentido mais profundo da aliança. A aliança que Deus fez com o seu povo é uma aliança a qual ele se coloca como Deus e nós como seu povo, para um cuidado muito específico, para uma atenção muito específica, para um cuidado do seu povo. Deus é o cuidador do seu povo. Aquele que ama, cuida. Como Deus é amor, o cuidado que Ele tem por nós, o cuidado que tem por mim, porque é um cuidado pessoal, único, exclusivo, tal, é o seu amor. É um cuidado ao qual Ele vai me atender minhas necessidades, Ele vai me cuidar, Ele vai me amar. O amor nupcial traz essa característica. Eu vou percebendo que essa incondicionalidade do amor é um sentido de cuidar. O esposo é o cuidador da esposa e vice-versa, a esposa é o cuidador do esposo. E esse cuidado é algo que muitas e muitas vezes nós vamos diluindo no tempo e no espaço e vamos nos afastando. Quando nós começamos a vida nupcial, nós estamos muito juntos, muito próximos um do outro. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos distanciando. É esse aspecto que gostaria hoje de conversar com vocês, de partilhar com vocês. Esta simplicidade do relacionamento nupcial e que às vezes é tão difícil nós compreendermos. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Família de Deus no seu segundo bloco. Sempre nós, neste momento, fazemos um agradecimento. Um agradecimento a vocês que nos sintonizam todo sábado, a vocês que nos ouvem todo sábado, a vocês que partilham conosco, nesta mesa da partilha, nossas experiências de família, experiência de esposo, de pai, de avô, enfim. A vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio do Associado, a AM 1060, agora também 90.9, e de uma forma muito especial a vocês que nos sintonizam, que nos ouvem pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. A todos vocês, o nosso abraço sincero, o nosso agradecimento, sempre eu digo e reforço. Aqui estamos nessa continuidade deste programa, todos os sábados, com início às 12 horas, é face à audiência de vocês. A audiência de vocês é que nos sustentam, é que nos orientam, é que nos estimulam à continuidade dessa partilha. Portanto, muito obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe, que Deus os retribua com este abraço carinhoso, misericordioso. E eu já agradeço e devemos já agradecer, porque Ele assim o faz. Temos a certeza disso. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos nós comentando, num pequeno esboço, de que essa vida nupcial, essa vida do esposo para com a esposa e vice-versa, é algo que vai se consolidando no cuidado de um para com o outro. Coisas simples, muitas e muitas vezes, são esquecidas nessa caminhada. Como eu disse, no início do nosso enamoramento, nós estamos muito próximos um do outro, e nós queremos agradar um ao outro, nós queremos cuidar um do outro, e assim são as promessas de jura. Te amo com amor eterno, nós falamos e escutamos, e eu quero te atender, eu quero te cuidar, e o namorado cuida da namorada, e o noivo cuida da noiva. Eu lembro quando nós namorávamos,
quando nós noivávamos, os nossos pais, minha mãe sempre dizia: você respeite-a como mulher que é, e você respeite-a porque vai ser sua esposa. Você é o primeiro a cuidar dela, a atender às suas necessidades. Você é o primeiro a protegê-la, a ampará-la, porque vai ser sua esposa. E eu não entendia muito bem isso no começo. À medida em que nós fomos caminhando nesta vida nupcial, eu fui compreendendo. E final da sua vida, mais profundo eu compreendi esse sentido de cuidar, de atender, de ser aquele que sustenta, aquele que protege, que ampara. O amor é isto. O amor é esta força que ampara, esta força que acolhe, essa força que protege, essa força que justifica, essa força que dá vida. Quando nós caminhamos na nossa vida nupcial, muitas vezes nós vamos nos afastando face aos afazeres domésticos, afazeres profissionais, enfim, o trabalho, nós vamos nos afastando. E eu digo sempre, nós vamos muitas e muitas vezes convivendo com um divórcio espiritual. Nós não comungamos, nós não entramos numa comunhão. Nós achamos que talvez a comunhão se estabeleça simplesmente numa relação genital. E não é isto. A aliança, ela envolve muito mais do que genitais. Ela envolve o ser todo. Ela envolve o ser como ser em toda a sua dimensão psicológica, sua dimensão afetiva, emocional, até as suas necessidades fisiológicas, do carinho, da atenção, da ternura, da presença, do toque, da carícia. Quando nós vamos caminhando na vida nupcial, nós vamos percebendo que nós vamos esquecendo das coisas que lhe fazia feliz. Quando éramos namorados, dávamos um pequeno presente, uma lembrança, ou enfim, alguma coisa que fazíamos, é no sentido de expressar o quanto eu te amo. Começamos a uma convivência, parece que vamos esquecendo disso. Existe uma fórmula, talvez, algo muito concreto e fácil de se estabelecer. Quando nós caminhamos na aliança, nós vamos percebendo que existem alguns elementos característicos dessa aliança. O elemento, por exemplo, da responsabilidade, o elemento da fidelidade a este processo, fidelidade a este caminhar, fidelidade a esta matriz nupcial. Quando eu assumo essa figura de esposo, quando eu assumo esta posição de esposo, dizendo, eu te amo, eu quero casar, você quer casar comigo? Você quer viver comigo os seus dias? Eu quero viver com você, e há esta troca de juras de amor, nós vamos entendendo bem no fundo que é uma responsabilidade e um compromisso assumido. Por isso nós dizemos que é algo adulto. Só o adulto é capaz de se compromissar com o outro. E o ser adulto faz parte deste processo de libertação em que Jesus veio trazer. Essa boa notícia, essa boa nova. Me libertar do meu egoísmo, da minha falsidade, da minha hipocrisia. Libertar dessa minha pobreza, essa insignificância humana. E começar a compreender que todo o meu ser, todo o meu eu, veio a essa existência para servi-lo, para servi-la. Isto que é o lindo. E assim nós vamos compreendendo. E eu tenho dito que esse sentido da solidariedade um para com o outro, da subsidiariedade um para com o outro, do respeito, da ternura, da atenção, do cuidado, ele vai estar presente nas mínimas coisas. Seria interessante, na partilha um para com o outro, nesse diálogo do esposo para com a esposa, nesse diálogo nupcial, seria interessante que nós pudéssemos nos conhecer ao ponto de compreender, entender e nos ser revelado o que agrada a você, o que te engrandece, o que representa para você eu te amar.
quando eu digo eu te amo, o que eu faço? O que eu tenho feito para expressar esse amor? Então nós temos dito aos casais aos quais estamos juntos caminhando, que quem sabe se na partilha entre vocês uma coisa tão simples é perguntar um para o outro, o que eu poderia fazer para te agradar? Tão gostoso quando o esposo chega para a esposa num bate-papo íntimo e diz, num diálogo íntimo, numa conversa, numa comunhão de fala, numa comunhão de partilha, e perguntar, minha querida, o que eu tenho feito que tem lhe agradado? O que eu posso fazer para lhe agradar? E vocês vão ver, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, muitas vezes são coisas tão simples, tão simples. Eu fui entender, por exemplo, que para agradar minha esposa Nádia, às vezes era simplesmente trocar uma lâmpada, era simplesmente trocar um lustre, era simplesmente não deixar a roupa no chão, era simplesmente ajudar a arrumar uma cama, ajudar a lavar uma louça. Coisas tão simples, tão banais e que me passava despercebido. Eu talvez acreditasse que fazê-la feliz era lhe dar uma joia caríssima, ou uma viagem, lhe proporcionar um spa, ou umas férias longas. Claro que sim, isso faz parte. Mas é mais que isso. O cuidado são coisas simples, coisas pequenas. Eu tinha o costume de deixar pela manhã, quando fazia o café, deixava um bilhetezinho. Pequenas palavras. Este café é para você, que eu te amo. Qualquer coisa nesse sentido. Era impressionante o efeito dessas poucas palavras. O tempo que eu dedicava para escrever isto era mínimo e o efeito era extraordinário. Como é gostoso nós percebemos esses gestos de carinho, esse gesto de atenção. Como é gostoso quando no final de um dia, antes de dormirmos, porque estamos juntos, numa partilha dizer, poxa, foi tão gostoso hoje quando você fez isso, quando você me olhou assim, quando você me deu este abraço, quando você me acariciou a cabeça, quando você me deu um beijo, quando você acariciou minhas mãos. Como é gostoso essa aproximação, como é gostoso essa proximidade, este toque, esse dizer eu te amo, eu te amo. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, às vezes é muito mais fácil do que nós pensamos. Nós precisamos estar presente na vida do outro. Nós precisamos entender que essa vida nupcial não é simplesmente o trabalho, não é simplesmente o construir coisas ou ter coisas, ou construir um patrimônio, educar filhos. É muito mais que isso. É o ser pessoa. E esse ser pessoa está presente no serviço um para com o outro. Eu fui chamado à existência, foi me soprado nas narinas essa vida, para que eu possa, na minha existência, expressar este meu amor, servindo. O culto agradável a Deus é um serviço que eu presto, e o serviço é me desgastar no amor. Eu ser este amor. É eu estar pronto a servi-la. E assim somos nós, na caminhada nupcial. O que eu tenho feito para te agradar? E eu vou enaltecer de você tudo o que você tem feito e que tem me agradado. A maneira como você me olha, a maneira como você me toca. Muito mais ainda se eu vou olhando as coisas que você faz para mim. O alimento, uma roupa arrumada, enfim, uma casa arrumada. A maneira como você se enfeita para mim, a maneira como você se apresenta para mim, isso são características que vão alicerçando esta aliança cada vez mais. Os conflitos virão, claro que virão, somos seres vivos. E como seres vivos nós conflitamos na caminhada, nós tropeçamos um no outro, nós muitas e muitas vezes criamos obstáculos para a nossa maneira de ser, uma maneira talvez prejudicada, complicada, com as nossas deficiências, nossas limitações. Mas ao invés de enfrentá-las, de partilhá-las e tentar resolver, ultrapassando, vencendo, à medida em que nós vamos caminhando,
nessa partilha, nessa reflexão dos conflitos, nós vamos crescendo cada vez mais, um em direção ao outro. E é isso que nós percebemos nesta realidade nupcial. É uma comunhão entre seres. Uma comunhão profunda de ser, uma comunhão profunda de todo o ser, de todas as áreas do ser. Não podemos fragmentar o ser humano. Nós somos um todo. Então, meus queridos, principalmente me dedico aos esposos, porque eu sou esposo. Me dedico a esposos porque eu tenho a experiência de ser esposo. Eu convivi minha existência como esposo por 50 anos. Se contarmos naquele tempo namoro e noivado, quase 57 anos de uma convivência, de uma compreensão mútua, de uma busca de entendimento e de um amadurecimento de um amor de um para com o outro. Então vamos, por isso eu digo, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, esposos, vamos assumir este papel, vamos assumir aquilo que Deus nos dá como esposo, no sentido de protegê-la, de ampará-la, no sentido de cuidá-la, no sentido de atendê-la, no sentido de que nesta comunhão vamos alicerçando cada vez mais ela como mulher. E eu sempre digo que o relacionamento nupcial é aquele que vai dando ao esposo e à esposa essa consolidação do ser humano que é como mulher. Ela vai desbrotando, ela vai florescendo. Isto eu vi, isto eu senti, eu percebi, eu convivi. Vai surgindo como mulher, na sua dimensão sexual como mulher. Pensa como mulher, age como mulher. Ela reflete a sua humanidade na sua feminilidade. Mas é necessário que eu a aprecie amorosamente. É necessário que eu então vá entusiasmando-a a esta convivência como mulher que é, cuidando-a de suas necessidades, atendendo os seus anseios, e para isso há a necessidade do diálogo, há a necessidade desta conversa. O diálogo nada mais é do que uma troca de verdades, troca de realidades. Eu coloco em suas mãos parte de mim mesmo. Eu ofereço a você uma porção minha. Eu dou, eu faço uma doação do meu ser a você, minha querida esposa. Portanto, eu coloco em suas mãos meus anseios, minhas limitações, minhas ansiedades. Por isso, há a necessidade desta partilha, desta conversa. E vou acolhendo aquilo que você está partilhando de você para mim. Então, quando nós nos encontramos para uma partilha, temos que entender isso. Não é para discutir sobre o emprego, não é para discutir sobre a parte econômica, financeira, sobre a educação dos filhos, sobre a cor da sala que vamos pintar. Não, não é nada disso. É conversar sobre nós. Há uma partilha do nosso ser, partilha do mais profundo que somos nós. E nós temos que aprender isto. Nós não nascemos sabendo, nós temos que ir aprendendo. Nesse diálogo, e muitas vezes o diálogo está no silêncio do outro, na maneira de ser. E aí nós vamos aperfeiçoando essa sensibilidade de enxergar no outro os seus anseios, de enxergar no outro a sua alegria, a sua tristeza, as suas frustrações. E é isto que fomos chamados a existirmos juntos. E essa vida nupcial vai se consolidando à medida em que nós vamos nessa nossa humildade que o próprio Espírito vai nos dando, de chegarmos mais próximos do outro. Vamos nesse diálogo tentar compreender um ao outro. Não é uma luta de ideais, não é uma discussão de pensamentos, de maneira de entender as coisas, não. É um diálogo, é partilha de si mesmo, troca de experiências de si mesmo.
Eu falo na primeira pessoa, eu me sinto assim com você. Eu me senti muito feliz quando você me olhou daquela maneira. Eu me senti profundamente feliz quando naquela reunião você tocou em minha mão, você acariciou minha mão. Eu sinto você junto comigo em todos os momentos. E é isso que o amor nupcial nos leva, a esse estar próximo. E muitas vezes nós percebemos estes esposos e esposas não num diálogo, mas numa luta de opinião, de ideais, de pensamentos. Nós ouvimos às vezes esposo e esposa comentarem que o errado é o outro. Ele não faz assim, ele não vê isso, ele não vê assim, ou ela não faz isso, ela não vê assim, e não é. O diálogo é eu entrego-me para você. Eu dou parte do meu ser para você. Eu ofereço uma porção do meu ser para você. Então, quando eu digo, como me alegrou a maneira como você fez isto, como me deixou feliz aquele teu sorriso para mim naquele momento. E assim somos nós. Passo a passo, esta comunhão nos leva a essa intimidade. Vamos perguntar para nossa esposa, o que eu posso fazer para te torná-la mais feliz? O que eu poderia fazer para deixar você alegre? O que eu poderia dizer, fazer, trazer, sei lá, para te deixar assim satisfeita? Em que o dia tenha valido a pena. E vocês vão ouvir as coisas mais interessantes possíveis. Talvez vocês nem tenham percebido ou pensado. Por outro lado, revele a ela sempre momentos aos quais te trouxe muita alegria, momentos aos quais te revelou amor. Vamos esquecer os momentos tristes e ruins, momentos que me irritou, momentos em que me tirou do sério. Isso são muitos, nós sabemos. Mas nós temos que, isto sim, resgatar momentos de paz, momentos de alegria, momentos de amor, isto sim. Momentos aos quais nós pudemos expressar amor um para o outro. Respeito. O respeito de um para com o outro. Não vai haver aliança. Não vai haver aliança se eu não deixar as coisas antigas. Eu sempre digo, não é possível que o esposo e a esposa digam assim, mas eu tenho que ter meu momento de solteiro, eu tenho que fazer as coisas que eu fazia. Não, meus queridos, vocês podem ter suas amizades pessoais, claro que sim. Você pode ter os seus momentos só com seus amigos ou suas amigas, claro que sim. Mas o prioritário é estar junto, não é o contrário. Muitos esposos, às vezes, eu ouço dizer, não, a minha pelada, o meu jogo, o meu jogo de baralho, sei lá, a minha saída com os meus amigos, isto é prioritário, é imprescindível. Talvez aí tenha um erro. O imprescindível é a sua vivência em comum, o essencial, o principal, a primeira coisa. O fato principal desta comunhão é a vida um para com o outro. Isto sim. Vamos refletir este sábado sobre isso. Vamos tomar consciência que essa solidariedade, o estar junto com o outro, o ser junto para com o outro, isso é importantíssimo para que haja aliança. Para que haja esta união, para que haja esta comunhão, eu tenho que ir abandonando as coisas antigas. É tão forte que na Sagrada Escritura diz, deixa o pai e a mãe para se unir à sua mulher. O deixar pai e mãe não é simplesmente se afastar, virar as costas, deixar os pais à míngua. Não, saia desta nupcialidade que te deu origem. Saia desta matriz familiar que te deu origem e mergulhe nessa matriz nupcial, que é a novidade para você agora. Você será esposa,
e talvez menos filho e filha. O processo de filiação continua, claro que sim, mas você agora é esposa. Eu sempre dizia isto à minha filha e digo: você é esposa. Você continua no processo de filiação. É minha filha e continua sendo e vai ser sempre. Não há meios de mudar este quadro. Mas agora você tem os seus afazeres como esposa. Você tem o seu compromisso como esposa. Você tem a sua fidelidade como esposa. E tem que consolidar isto. Então você agora não é o seu trabalho, o seu serviço, o seu amor, a sua disponibilidade está com a sua família, no seu espaço nupcial. Num segundo plano, no segundo momento, sim, continua a filiação. Temos que atender nossos pais, idosos? Claro que sim! Não estou falando o contrário. Mas estou dizendo que o sentido esponsal deve ser pensado. Muitas vezes nós pais não permitimos que os nossos filhos abandonem essa nupcialidade inicial. Essa nupcialidade a qual ele deu origem, nós pais não permitimos. Nós assumimos nossos filhos e muitas vezes eu ouço dizer, porque o meu filhinho, meu filho para lá, meu filho para cá, e eu pergunto que idade tem seu filhinho? Tem 30 e tantos anos, tem 40 anos. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos permitir que nossos filhos cresçam. Vamos permitir que nossos filhos assumem essa responsabilidade, se coloquem nessa fidelidade a este processo nupcial, para que possamos consolidar cada vez mais. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com Família de Deus. Tua família, volta pra ela. Tua família. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Como eu disse no início, vamos colocar como pano de fundo neste sábado esse sentido do ser esposo, ser esposa. E eu me pronuncio para com esposo porque sou esposo. Então, meus queridos irmãos, esposos em Cristo Jesus, somos nós que devemos tomar essa iniciativa. Somos nós que, ouvindo essa boa nova do Evangelho, nos colocamos então como aquele que aprecia amorosamente. Quando nós olhamos na Sagrada Escritura a origem deste homem e desta mulher, diz assim, que o homem havia olhado, havia se inteirado de toda a criação, ao ponto de nominar esta criação. E ele percebe que não há uma que lhe seja idônea. Não há uma criatura neste mundo criado que lhe seja idônea, ou seja, que fale a sua língua, que tenha os seus sentimentos, que seja da mesma natureza. E nessa ansiedade de comunicar a sua realidade, de comunicar a sua natureza, a sua existência, proclamando esta vida, ele então cai num profundo sono, diz assim. Este profundo sono nada mais é do que aquele sono que antecede a presença de Deus. Este torpor ao qual nós nos confrontamos com nossa pobreza, nossa limitação. E nesse refletir sobre isso, nós pensamos em nós caminhamos em direção ao nosso interior e reconhecemos a nossa pobreza e a nossa limitação. E ansiamos por alguém que nos seja idôneo. Ansiamos por alguém com quem possamos partilhar a nossa existência. Então a esposa é alguém em que surge a partir desta reflexão. E diz assim na narração da origem do homem e da mulher. Ele olha então a mulher e vê nela algo idêntico a si, sua mesma natureza, mas profundamente diferente.
ao ponto de dizer: agora sim você é mulher porque do homem foi tirado. Agora sim você é varoa porque do varão foi tirado. Você é aquela que surge das minhas ansiedades. Você é que surge como companheira idônea. Você é que surge, e eu agora vejo-a no esplendor da sua feminilidade. E nesta apreciação amorosa nós podemos nos aproximar. Eu vou me entendendo como ser humano masculino, eu vou me percebendo na minha masculinidade, à medida que eu me aproximo da sua feminilidade. Por isso, nós dizemos que o esposo faz brotar a esposa e vice-versa, a esposa ao esposo. Porque quando então o esposo olha esta mulher e diz: agora sim você é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Você fala a minha língua, você compreende o que eu compreendo, você tem a mesma natureza. Nós podemos dialogar, nós podemos nos encontrar, nós podemos nos descobrir. Aí há o relacionamento nupcial. A nupcialidade é esta realidade humana a qual nós vamos conviver numa profunda comunhão. A comunhão do esposo e esposa é tão profunda, tão intensa, que há uma comunicação, uma doação, uma oferta de tudo que somos. Corpo, alma, espírito. No gesto genital, há uma entrega total, absurda, radical. Há uma entrega tal, há uma entrega numa profundidade tal que uma vida nova pode ser gerada. No altar da vida, neste encontro nupcial, nós ofertamos os elementos nupciais, a minha masculinidade e a sua feminilidade. Nessas pequenas e diminutas, microscópicas células está toda em potencial, toda essa característica de um novo ser que surge. Como é lindo isto! Este ser, na sua humanidade agora, tem soprado nas narinas essa vida divina, essa vida do alto. E assim então nasce o esposo e a esposa. O que nós precisamos como esposo é sempre contemplar essa esposa, essa figura da esposa. Contemplar essa dimensão do feminino nesta mulher a qual nós nos atraímos e nos aproximamos neste amor nupcial. Daí eu começo a perceber que este amor é um amor único, é um amor pessoal, individual, incondicional e um amor sólido. Porque embora seja uma realidade frágil, dependendo do meu sim, dependendo do meu aceite, dependendo do meu consentimento, ele vai sendo sólido porque eu vou entendendo que isto é projeto de Deus, isto é plano de Deus. Passo a passo nós vamos como que mergulhando neste espírito de amor e vamos compreendendo a solidez que é este amor. A solidez ao qual esse dom nupcial nos dá de sermos um. Quem me vê, vê ela. Somos um. Tal é o amor que nos une. E mais ainda podemos dizer, quando você vê, quando vocês veem expressões de amor entre nós, vocês estão vendo o Filho e o Pai. O amor é o mesmo. O amor nupcial que une eu e minha esposa é o amor que une o Pai e o Filho. É a mesma intensidade amorosa, é o mesmo poder, é a mesma força que nos conduz, que nos impulsiona e que nos comunga. Vamos nesse sábado muito especial. Esse sábado pensado por Deus mesmo antes que o mundo existisse, antes de tudo, antes da própria vida, Deus já está. Vamos raciocinar e refletir por aí. Deus, no seu poder infinito, nos atrai. Eu gosto de refletir assim. Eu gosto de relembrar os momentos aos quais nós fomos sendo atraídos, eu e Nádia, passo a passo, momento a momento. Os momentos aos quais, sem nós percebermos, nós íamos sendo selados nesse amor divino. E fomos percebendo passo a passo
que este sim, essa entrega, essa decisão, essa opção era algo que fazíamos diariamente, a cada passo, a cada momento. Daí o frescor, daí a novidade de Deus. Um amor sempre renovado, um amor sempre novo, um amor sempre presente. Nos mínimos gestos, como eu disse, num pequeno bilhete, numa atenção diferenciada, num carinho diferenciado. Estamos convivendo ou vivemos juntos para nos humanizarmos um ao outro, para nós crescermos nessa humanização. Este processo humanizador, neste ambiente nupcial, nessa nupcialidade, vai reforçando passo a passo. A cada momento em que eu sou solidário, a cada momento em que eu expresso a minha fidelidade ao processo, a cada momento ao qual eu vou apreciando amorosamente Nádia, ela vai crescendo, ela foi crescendo, e ao mesmo tempo eu também, porque ela é osso dos ossos, carne da carne. Ela fala a minha língua, ela compreende a minha natureza, somos humanos ambos. E deste amor surgem os filhos, e dos filhos a expressão do nosso amor. Agora uma expressão solidamente representada neste novo ser humano. Vamos olhar nossos filhos como esses elementos que comprovam o nosso amor. São eles os ícones do nosso amor. São eles essa expressão humana do nosso amor. Vamos, na experiência paternal e maternal, irmos experimentando também o amor de Deus por nós, Pai como é. O amor de Deus como irmãos na fraternidade profunda que surge de um para com o outro. Uma amizade íntima, uma amizade perfeita, uma amizade plena, em que você, mulher, complementa-me como homem. Você, mulher, vem ao encontro dos meus anseios, as minhas necessidades, porque você vem consolidar as minhas limitações, você vem abraçar a minha fraqueza, e nessa doação mútua e recíproca nós vamos nos compreendendo. Mais ainda, nós vamos nos descobrindo passo a passo. Vamos nesse sábado nos colocar nas mãos de Deus, para que nos dê esta consciência. E juntos vamos interceder um pelos outros, dizendo: Pai Santo, Pai amado, Pai de misericórdia, Pai de bondade, você nos chamou à existência, você nos soprou nas narinas essa vida, nos tornou alma vivente, e é neste espaço humano em que você nos dá condições de nos amarmos uns aos outros. E de uma forma muito específica, muito especial, como o esposo que sou. Pai Santo, Pai amado, obrigado por esse dom esponsal com o qual eu consigo ser esposo. Obrigado por essa força do alto, Pai Santo, em que você nos dá constantemente para sermos este amparo, esta força, cada um para o outro, este poder, esta fonte de vida nova, constante e permanente. Pai Santo, Pai amado, nós queremos te agradecer infinitamente por esta bondade imensa que vem consolidando a nossa nupcialidade, o nosso lar. Obrigado por este amor que nos une. Obrigado, Pai Santo, por esses momentos aos quais nós temos que abraçar a esposa, expressando um perdão, expressando um acolhimento, uma justificativa. Como eu te amo. Talvez mais nada dizer, somente isso. Como eu te amo. E eu queria fazer, minha querida esposa, algo para te tornar feliz. O que poderia ser? Vamos manter esse diálogo, porque temos a certeza, nesse diálogo, que Deus está nos abençoando. E eu então peço a vocês, a todos vocês, vamos buscar esse diálogo um para com o outro, na certeza de que Deus virá em nosso auxílio. Obrigado por vocês, pela audiência, que Deus os abençoe infinitamente. Lhes dê um sábado santo, domingo santo, uma existência santa. E eu os convido novamente, sábado que vem, estarmos aqui juntos, ao meio-dia, Família de Deus. E não podemos nos calar o que temos visto e experimentado, porque evangelizar é
preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. É no campo da vida que se esconde um tesouro. Vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui. Um amor mora ali e se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar. Esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar. Esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Na família mentira não se dá com a verdade, e a fidelidade sabe o peso da cruz, porque lá há amor, há renúncia e perdão, há também oração, e o chefe é Jesus. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder